Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, neste momento, mais um momento de bênçãos e vitória, vim aqui com o objetivo, amados, de compartilhar com vocês algumas bênçãos maravilhosas. E eu estarei compartilhando com vocês essas bênçãos, amado, na administração de um estudo maravilhoso, amados, que tem por tema o início do tempo de Deus. Esse é o primeiro estudo e a base desse estudo se encontra em Salmos, capítulo 90, verso 2, tradução de Bíblia, Nova Versão Internacional, que está escrito: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Primeira pergunta: quem é o único ser eterno? Quem é o único ser eterno? Então vamos lá para os textos da palavra de Deus, os textos bíblicos. Então, 1 Gênesis capítulo 21, verso 33, Deuteronômio capítulo 33, verso 27, Isaías capítulo 40, verso 28 e Jeremias capítulo 10, verso 10, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Então, de acordo com todos esses textos, amados, a palavra ela vai estar aí nos esclarecendo que o único ser eterno é exatamente Deus, o Pai de toda a criação. Então, somente Ele é um único ser eterno, certo? Segunda pergunta: o que significa eterno? O que significa eterno? Então, de acordo com o dicionário comum, a palavra eterna, amados, tem um significado, ou seja, é aquilo que não tem ou não teve início e nem fim. Então, eterno é aquilo que não teve e não tem início e nem fim. Então veja, esse é o significado da palavra eterno, certo, amados? Terceira pergunta: a eternidade veio da onde? A eternidade veio da onde? Então vamos lá, Romanos capítulo 16, verso 26, tradução de Bíblias, Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então, de acordo com esse verso, a palavra ela vai estar aí nos esclarecendo, amados, que a eternidade ela vem exatamente do Deus eterno, certo? Então a eternidade ela veio realmente do Deus eterno, certo? Então a fonte da eternidade está em Deus. Quarto: na eternidade há contagem de tempo. Na eternidade há contagem de tempo. Então, de acordo com o dicionário bíblico, na página 173, amados, esse é o dicionário da qual realmente eu fiz a pesquisa, mas eu tenho certeza, se vocês pegarem qualquer dicionário, com certeza a página ela vai ser diferente. Então, mas tendo a certeza que o significado vai ser o mesmo, tá, amados? Ou seja, a resposta do significado. Então, na eternidade, realmente não há contagem de tempo, tá, amados? Então, na eternidade não há contagem de tempo. Isso de acordo com realmente aqui o dicionário bíblico, certo, amado? E até mesmo se nós vamos realmente analisar também, né? Então, se nós formos analisar também ali o dicionário comum, automaticamente vamos ter aí vamos ter aí essa resposta esclarecedora, certo? Então, na eternidade não há contagem de tempo. Quinta pergunta: o tempo passou a existir com a existência do que? O tempo passou a existir com a existência do que? Então vamos lá analisar alguns textos, né? Então, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 3 ao 5, nas traduções de Bíblia, ou seja, na linguagem de hoje e Almeida Corrigida Fiel, então a palavra vai estar aí nos revelando que a contagem do tempo, certo, amados, passou realmente aí passou a ser contado, no caso, né, exatamente com a existência
exatamente da luz criada pelo Eterno, né? Então essa luz criada pelo Eterno foi que realmente deu-se início realmente aí à contagem do tempo. Então o tempo se iniciou com a criação desta luz. E com certeza mais aqui à frente nós vamos entender melhor sobre esta luz, tá, amados? Então vamos continuar aqui na sexta pergunta. O que era essa luz? O que era essa luz? Então vamos analisar alguns textos da palavra. Então Salmo capítulo 36, 9. Isaías capítulo 2, verso 5. Aí temos aqui também capítulo 60, verso 1 ao verso 3, no caso de Isaías. E temos também João capítulo 1, verso 1 ao 4. Aí depois verso 7 ao verso 9 do mesmo capítulo de João, certo, amados? Aí temos também capítulo 8, verso 12, também de João. E capítulo 12, verso 35, 36 e o 46, também do livro de João. Nas traduções de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, na linguagem de hoje. Então, ao analisar, queridos, todos esses textos da palavra, realmente nesses livros, nós vamos aí ter realmente aí um esclarecimento, uma resposta clara, que essa luz da qual realmente o Eterno, ele dá, realmente ele cria, ele traz a existência ali na eternidade, e com essa luz passa-se aí a realmente aí a contar, né, a dar início ao tempo. Exatamente essa luz, ela é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, certo, amado? Então essa luz que foi criada na eternidade, ela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando o Eterno traz ele à existência, então automaticamente dá-se início ali. Então com ele se inicia a contagem do tempo. Por que com ele se inicia a contagem do tempo? Olha que interessante aqui, aqui detalhes mais esclarecedor, queridos, né? Aqui na questão dessa observação, ó. O tempo passou a existir com a existência dele, porque ele é o fundamento de toda a criação de Deus. Olha aí, ó. Isso está registrado em João capítulo 1, verso 1 ao 3, e Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 17. Então, no examinar com muita atenção esses textos, amados, nós vamos aí ter esse entendimento claro. Vocês estão entendendo, amados? Que realmente a contagem do tempo passou a se iniciar exatamente com a existência dele. Por quê? Porque ele foi feito, tá entendendo? O fundamento, certo, amados? Ele é o fundamento de toda a criação de Deus. Então tudo que teria que vir à existência partiria exatamente dele, certo? Então exatamente por realmente ele ser o fundamento de toda a criação de Deus, é que exatamente aí também iniciou-se com ele, né? Ou seja, com a existência dele, iniciou-se aí agora o que? A contagem do tempo. Então até antes não havia contagem de tempo, certo, amado? Mas com realmente aí a existência dele por parte do Pai, agora dá-se início ali a contagem do tempo, e o restante com certeza de outras coisas que teriam que vir à existência pela vontade do Pai. Realmente essa luz que foi trazida à existência, ela realmente ela é uma réplica, olha só, ela é uma réplica perfeita, né, ou uma cópia perfeita, certo, amados? Da luz original, né? Que luz original é essa? A luz do Eterno, certo? Então essa luz que realmente veio à existência, realmente pela essa luz original, né? Vamos dizer assim, o Eterno. Então automaticamente você vê que Cristo, ele, segundo a palavra, ele é a réplica, né, perfeita do Deus Eterno. Então você vê que maravilha. Então dentro desse primeiro estudo, amados, nós trouxemos aí um esclarecimento, que essa pequena série de estudo é uma série que nós vamos estar assim trazendo a cada estudo. Vamos estar aí apresentando para vocês um pouco sobre a contagem do tempo de Deus, né? Detalhes assim muito importante
sobre realmente o tempo de Deus, né? Assim, dentro da palavra de Deus, com base realmente na palavra de Deus, né? Estaremos aí trazendo esse esclarecimento para vocês. Então, esse primeiro estudo, nós trouxemos aqui realmente aí de onde se iniciou, né? De onde se iniciou e com que se iniciou, né, a contagem do tempo de Deus. Eu creio de coração que até aqui Jesus já nos abençoou e com certeza estarei aí esperando vocês numa próxima oportunidade para passar aí o segundo estudo, né, compartilhar aí com vocês um pouco, né, de conhecimento a mais por meio do segundo estudo. Então fica na paz de Jesus e até a próxima oportunidade. Amém.